Você já parou para pensar que toda a sua dificuldade em ter resultados diferentes, e quando eu digo resultados, eu não estou falando só de coisas a serem feitas, não estou falando de trabalho, de produtividade, de conquistas, estou falando de resultados em relação a seu casamento, relacionamento com filhos, a forma como você lida com a sua família, enfim, qualquer coisa. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente gera um comportamento, gera resultados. Então você já parou para pensar que todos esses resultados e a dificuldade que você tem em alcançar novos, todo momento que você bate numa barreira e tem um empecilho de avançar e de alcançar novas coisas, é produzido pela sua própria mente? As limitações que a gente tem na vida não são pelas limitações que a vida nos impõe, e sim pelas limitações que a nossa mente nos impõe. Porque a palavra de Deus fala sobre algumas coisas que não se tornam reais na nossa vida porque a nossa mente não torna aquilo real para nós. E antes de eu continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, e ao longo desses 25 anos trabalhando com essas mulheres, eu vejo o quanto uma alma, ou seja, a mente e a alma são similares, são palavras diferentes para definir uma mesma coisa, que são os nossos pensamentos e sentimentos. Então, ao longo desse tempo, eu tive a percepção de que as mulheres têm tido uma alma adoecida, disfuncional. A nossa alma não está servindo a nossa vida do jeito que ela foi projetada. E por que eu digo isso? Porque se a nossa mente e os nossos sentimentos fossem capazes de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus e executar aquilo dali no detalhinho, nada seria impossível para você. A Bíblia diz: nada é impossível ao que crê. Ou seja, se alguma coisa está sendo impossível, mesmo difícil, é porque não existe crença suficiente na palavra. E às vezes você pode pensar: não, mas eu creio, você está falando uma grande bobagem. Quem disse que eu não creio? Você nem me conhece. Mas se a gente cresce o suficiente, aquilo dali seria transformador para nós. A Bíblia diz: como o homem acredita, assim ele é. Então, como a gente se vê no detalhinho, a gente se torna. E eu quero basear toda a minha conversa aqui com você em um trecho, em alguns versículos de 2 Samuel 22, de 29 a 34, que fala o seguinte: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, se a gente está em qualquer situação onde a gente não consegue enxergar nada, a gente está insegura, vou dar exemplos diversos. Seu filho vai fazer uma viagem, vai passar um tempo fora, vai estudar fora, é necessário que ele faça aquilo, é importante que ele vá, mas a sua cabeça tá cheia de dúvidas. O que vai acontecer? Será que ele vai se virar? Será que vai dar certo? Será que é um lugar violento? Será que isso? Será que aquilo? Ai, que medo, que angústia, que desespero, que insegurança. Ele não tá aqui debaixo dos meus olhos, eu não tô vendo. Ou você tá vivendo um tempo no seu casamento onde você tem algumas dúvidas. O que ele tá fazendo? Isso que ele tá dizendo é verdade? O que tá acontecendo com o nosso dinheiro? Aonde ele tá usando? Ele tá cuidando bem da empresa? Tá indo tudo bem? Eu preciso me preocupar? Não preciso? Como ele se relaciona com as pessoas, com as mulheres? O que tá acontecendo? Por que ele mexe no celular? Quando eu chego, ele para de mexer? Por que o celular tem senha e eu não posso saber? O que tá acontecendo na minha família? Meus pais, com meu irmão? Será que tem alguma coisa que eu preciso intervir? O que tá acontecendo com a minha filha, adolescente? Ou seja, existem milhões de situações na nossa vida onde a gente não enxerga porque nós não temos acesso ao que tá acontecendo. E a Bíblia diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Se a gente confia nisso daqui no detalhe, você descansa e dorme. Você descansa no Senhor, porque o Senhor é a sua lâmpada. Ele derrama luz nas suas trevas. Você não precisa investigar, futucar, buscar, porque você sabe que quando você pisar naquele lugar, aquilo vai ser iluminado. Por quê? Porque o Senhor está indo junto com você e Ele é a sua lâmpada. Continuando aqui: Contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Ou seja, não existe barreiras para você. Pode ter um exército contra você, um exército de dificuldades. Você pode estar numa situação de trabalho onde tem várias pessoas em desacordo, em desalinho com o que você tenta fazer, tenta implementar. Existem possíveis muralhas em relação ao seu emagrecimento. É a atividade física, é o seu dia corrido, é o seu marido que quer pedir iFood várias vezes na semana. Mas a Bíblia diz: Contigo desbarato exércitos. Exército é você e um exército contra você. Exércitos. Imagina quantos opositores, quantas demandas contra. Mas a Bíblia diz: Contigo desbarato esses exércitos. Com Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Perfeito. Não tem um errinho, não tem um atraso, não tem um adiantamento, não tem um fora da rota, não tem uma distração de Deus. É
perfeito. Perfeito. Olha como a gente não precisa ser ansioso. Se você diz, eu sou ansiosa, eu tenho crise de ansiedade, isso já é uma prova de que você não tem fé suficiente para acreditar nisso daqui. Não tem crença suficiente para fazer isso daqui se tornar real. Eu não tô fazendo um apontamento sobre você. Quando eu digo você, é você, eu e todo mundo que tá ouvindo isso daqui. As nossas emoções, as nossas crenças, a proteção da nossa mente contra a frustração, o estar alarmado, pronto, preparado para o pior, faz com que a gente não creia plenamente. Mas todas essas emoções negativas estão na nossa alma, na nossa carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Então é uma briga entre as nossas emoções e o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida para que a nossa vida possa ser usada por Deus. E quem vai vencer essa guerra? Quem é mais alimentado. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê em voz alta, mais você ouve, mais a sua fé aumenta, mais a sua crença aumenta, porque a fé é acreditar em algo que ainda não é real. E a ansiedade é acreditar em algo que ainda não é real. Só que a fé é acreditar no que Deus diz. E a ansiedade é acreditar no que as nossas emoções dizem. Então, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ela já está provada. A gente não precisa testar para ver se ela se cumpre. O Senhor é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele protege a gente. Imagina que você pensa que Deus é um escudo para você falar, não, mas eu não sei se dá para confiar nesse escudo. Eu preciso sentir medo, porque vai que esse escudo não funciona. Vai que ele não vai ser o meu escudo. Mas a palavra tá, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A questão é, aonde você está buscando seu refúgio? No doce? No pão? Nas pessoas? Pois é Deus. Quem é Deus, senão o Senhor? Quem é Deus, senão o Senhor? O dono da minha vida. Deus é o meu Senhor, é o dono da minha vida. E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você já tentou desembaraçar um cordão? Você pega aquele cordão todo embolado, no começo você fala assim, meu Deus, não vou conseguir fazer isso. Aí você tenta aqui, tenta ali, tenta enfiar uma coisa fininha pra ir naquela parte menor. E você vai naquilo dali, parece que não vai desembolar nunca. E você puxa daqui, dali, de lá e daqui a pouco o cordão tá todo esticadinho. Não é no primeiro toque que você desembaraça. E Deus vai desembaraçando o nosso caminho. Mas Ele tira todos os nós, todos os embolamentos, nem existe essa palavra, tudo que tá impedindo aquele cordão de fazer o papel dele, porque você tem como botar o cordão no seu pescoço todo embolado. Então tudo que impede a gente de fazer o nosso papel, de viver o que Deus tem para nós, vai ser desembolado, desembaraçado por Deus. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Você não precisa demorar para fazer as coisas, você precisa fazer no tempo de Deus. Às vezes a gente diz, as coisas estão demorando, tudo é lento na minha vida. É no tempo de Deus. Se nós buscarmos a força nele, nos refugiarmos nele, acreditarmos na palavra dele, a gente vai andar na velocidade dele. E a velocidade dele é ligeira e ele nos firma nas nossas alturas. Isso é fantástico. A gente fica no alto, fica acima dos problemas, das limitações das pessoas que interferem no nosso caminho. A gente se coloca nas alturas acima dos problemas. Então, se apenas esses poucos versículos forem colocados em prática, se a gente alimentar a nossa mente com a palavra e reforçar cada vez mais o nosso espírito e deixar a nossa alma, nossa mente, os nossos pensamentos e sentimentos se submeterem ao espírito, tudo isso daqui se torna real. Essa é a minha palavra para você hoje. Leia a Bíblia, leia com intencionalidade. Eu vou ler isso daqui, isso vai se tornar real na minha vida. Repita essas palavras para você várias vezes ao longo do dia. Não lê a Bíblia como uma obrigação de ter que ler X páginas, ler a Bíblia toda em tanto tempo. Não é uma obrigação. Deus não precisa que a gente leia a Bíblia. Nós é que precisamos da Bíblia. Não pense na sua relação com Deus como um protocolo, e sim como um desejo verdadeiro de se relacionar com Ele, de conhecer mais a Ele, de agradar a Ele, de servir a Ele. A gente precisa cada dia desejar e receber dele os recursos necessários para que a gente sirva a Ele e não ao nosso ego. Isso é uma tarefa diária, constante e evolutiva. Quanto mais você caminha nessa trilha, mais você avança. Não só avança para frente, mas isso se expande e se aprofunda, se torna algo cada vez mais potente e exponencial na sua vida e mais abrangente, porque vai abrangendo as pessoas mais próximas, pessoas um pouco menos próximas e as pessoas mais longe, cada vez mais pessoas. Muitos de vocês que vão ouvir isso daqui não me conhecem, nunca me viram na vida e talvez a gente nunca se encontre, mas a palavra vai se expandindo, se espalhando, porque quanto mais você se enche de Deus, mais você transborda. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.